Olá, pessoal! Nessa nossa aula, a gente vai discutir aí um tema de atualidades bastante interessante e polêmico, que diz respeito lá ao fim da condução coercitiva. O Supremo Tribunal Federal, analisando lá um pedido de análise de constitucionalidade a respeito da condução coercitiva, por 6 votos a 5, votou lá pelo fim da condução coercitiva, porque, teoricamente, ela seria inconstitucional. Então, vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro, o que é a condução coercitiva? A condução coercitiva, normalmente, é autorizada pelo magistrado em relação à polícia, para que essa coercitivamente, ou seja, com o uso da força, faça com que determinada pessoa que esteja lá respondendo por um determinado processo, ela coercitivamente seja levada a depor. Isso normalmente é utilizado quando aquele indivíduo, aquele cidadão, ele foi intimado notadamente em mais de uma oportunidade e, sem dar explicações, ele se furtou ao esclarecimento do depoimento. Lembrando que a legislação brasileira, obviamente, ela permite o direito do indivíduo ficar em silêncio. Ele não é obrigado a gerar provas contra si. Ele pode, por exemplo, comparecer numa condução coercitiva e, garantido o seu direito de permanecer em silêncio, dizer para a autoridade policial ou para o magistrado que ele não irá responder às perguntas. Bom, diante desse quadro, qual é o problema da condução coercitiva, então? É que nós temos uma divisão entre 2 grandes grupos de juristas que se refletiu lá na decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Existe um primeiro grupo, que foi liderado pelo ministro Gilmar Mendes, e a ele se juntaram outros ministros, como o ministro Celso de Mello, que alegaram que a condução coercitiva não tem previsão constitucional. Ela está presente lá num código de processo criminal, mas ela não teria amparo na própria Constituição. De que a condução coercitiva, ela lesa o direito do cidadão de permanecer em silêncio, de não gerar prova contra si. Ela lesa o princípio do direito de ir e vir do cidadão, porque compulsoriamente ele teria que ser levado para depor, mesmo que lá ele tivesse o direito de permanecer em silêncio. Isso foi considerado uma arbitrariedade por parte do Estado, que pelo menos temporariamente estaria, abre aspas, prendendo o indivíduo, levando-o a depor contra a sua vontade. Ponto. Essa é uma tese defendida pelo Gilmar Mendes, que foi acompanhada pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma tese defendida pela OAB, e é defendida pelo Partido dos Trabalhadores. E no caso do Partido dos Trabalhadores, foi a condução coercitiva que foi imposta pelo juiz Sérgio Moro ao ex-presidente Lula. E não é pelo fato simples, de que se tratasse da figura de um ex-presidente da República. É pelo fato de que o presidente, o ex-presidente Lula, nunca havia faltado a uma determinação de comparecimento para esclarecimento, ou seja, para que houvesse a oitiva, para que houvesse o depoimento. E, portanto, o PT reclamava de que, mesmo nunca tendo se furtado a comparecer em juízo ou perante a polícia para dar esclarecimentos no processo na qual ele era réu, mesmo que ele não tenha se furtado, o juiz Sérgio Moro foi lá e determinou a condução coercitiva do Lula para depor. E, nesse caso, o PT alega que houve uma violência contra o presidente Lula, porque ele poderia ser convocado a depor, e sem coercitivamente comparecer como vinha comparecendo antes.
Bom, a tese do grupo jurídico do Gilmar Mendes, que foi vitoriosa no Supremo, é que a condução coercitiva não tem amparo na Constituição, é uma ilegalidade, é uma violência contra o cidadão, já que o cidadão tem o direito de permanecer em silêncio, ele tem o direito de não gerar provas contra si, e ele tem o direito à presunção de inocência, e, portanto, ele não pode, mesmo que temporariamente, abre aspas, ficar preso para poder gerar lá um depoimento de maneira coercitiva. Ponto. Do outro lado, vem um grupo liderado pelo ministro Edson Fachin, que foi acompanhado, pela ministra presidente, do Supremo, a Carmen Lúcia, e por outros magistrados. Segundo eles, de fato, não há previsão constitucional para a realização da condução coercitiva. Ele está previsto num Código de Processo Criminal. Mas a condução coercitiva muitas vezes se faria necessária quando seguidamente o réu ele foi intimado ao comparecimento para prestar esclarecimento numa audiência perante o magistrado ou a autoridade policial, e tenha seguidamente e não manifestadamente não ido a essa audiência ou a prestação de esclarecimento para depoimento, mesmo que mantivesse o direito dele lá, ir até o depoimento e se permanecer calado. Então, o Edson Fachin defendeu que o instrumento era um instrumento do Estado brasileiro para garantir que ele fosse depor, já que o depoimento faz parte do processo de instrução criminal e que, portanto, é um dever do cidadão o comparecimento, mesmo garantindo o direito dele de ficar calado, e, na verdade, a condução coercitiva, abre aspas, seria um mal menor, porque a alternativa a ser utilizada na condução coercitiva é a prisão temporária ou preventiva, aquela na qual o magistrado delibera pela prisão temporária, por exemplo, de 5 dias, onde necessariamente se utiliza um remédio de uma dosimetria maior, que é a prisão, mesmo que temporária, para poder forçar aquele cidadão a fazer lá o seu depoimento, mesmo garantindo, repito, que ele possa permanecer em silêncio, que ele não seja obrigado a gerar provas contra si e que ele não queira responder às perguntas do magistrado, do Ministério Público ou da autoridade policial. E, portanto, o Edson Fachin disse que entre a prisão temporária ou preventiva e a condução coercitiva, o remédio da condução coercitiva seria uma dosimetria melhor do que a prisão temporária. Não foi essa a tese vitoriosa. A tese vitoriosa foi a tese defendida por Gilmar Mendes, da qual ele representa uma turma no Supremo que é identificada juridicamente como os garantivistas. Os garantivistas seriam aqueles que lutam dentro do Supremo para garantir o direito às liberdades individuais previstas na nossa Constituição e que, portanto, ninguém pode ser levado coercitivamente para depor, Por um outro lado, esse grupo garantivista vai fazer uma alegação de que o Brasil vive um momento de punitivismo, ou seja, de punição daqueles que cometeram infrações como casos de corrupção. Mas, nas palavras do ministro Gilmar Mendes, a condução coercitiva, ela não acontece somente para crimes de colarinho branco, ela acontece em relação ao cidadão comum, que poderia coercitivamente ser levado, mesmo que com autorização do magistrado judicial, para depor, e que isso é uma violência contra um direito individual do indivíduo. Bom, diante dessa questão, é preciso a gente fazer algumas considerações. O efeito prático da proibição da condução coercitiva no Brasil, sem dúvida alguma, será o aumento das prisões temporárias e preventivas, que no que diz respeito à dosimetria, é um remédio muito mais amargo do que a condução coercitiva. Não entrando no mérito, se a condução coercitiva
ela deva ou não ser proibida no Brasil, fato é que os magistrados já começaram a mostrar, porque no final do ano passado, em 2017, o próprio ministro Gilmar Mendes tinha dado uma liminar proibindo a condução coercitiva no Brasil, e agora você teve o julgamento no Pleno do Supremo. Desde lá, aumentou em mais de 33% as prisões temporárias, porque o magistrado ele intima o cidadão a comparecer para depoimento, a autoridade policial faz o mesmo, o cidadão simplesmente não comparece e para que haja o andamento do processo, né, a autoridade policial ou o próprio magistrado de ofício determina a prisão temporária ou a prisão preventiva, que é um remédio, repito, muito mais amargo do que a condução coercitiva. Então, sob o ponto de vista meramente pragmático, o resultado foi o aumento da prisão temporária e provisória, né? Perdão, da prisão temporária e preventiva. Por um outro lado, nós temos uma questão muito clara de que o ministro Gilmar Mendes, ele faz uma defesa, né, de que o Brasil vive um momento punitivista. E aqui há que a gente analisar se de fato é isso que ocorre nos casos de corrupção. O que se verifica no Brasil é exatamente o contrário. É o não punitivismo. Historicamente, crime de colarinho branco relacionado à lavagem de dinheiro, desvio de recurso público, corrupção ativa e passiva, formação de quadrilha de colarinho branco, evasão de divisa, né, fraude processual, né, e por aí vai, não foi punido na maneira devida e no tempo devido. Um exemplo clássico disso é Paulo Maluf. Paulo Maluf responde lá a inúmeros processos desde a década de 1980. E antes dele ser preso numa das ações que foi transitada e julgada no Supremo Tribunal Federal, apenas uma, ele se regozijava que o nome dele nunca apareceu na Operação Lava Jato e que ele era uma pessoa ilibada. Observe lá, Paulo Maluf dizendo que é uma pessoa ilibada e que o nome dele não apareceria na Operação Lava Jato porque ele não se imiscui em casos de corrupção. Poucas semanas depois dessa declaração, foi condenado, né, em última instância no Supremo Tribunal Federal, ele já com uma idade avançada, com câncer e vários outros problemas de saúde. O ministro Edson Fachin determina imediatamente a sua prisão, ele fica 2 meses preso e consegue uma liminar para cumprir o restante da pena em casa por uma questão humanitária, dada lá pelo ministro Dias Toffoli, dada a idade avançada dele e os problemas de saúde que ele tem. Então, na prática, a pergunta é: nós temos uma legislação punitivista no Brasil para crime de colarinho branco? Não. Óbvio que não. Claro que não. Evidente que não. Nós tivemos um caso em São Paulo, alguns anos atrás, de um diretor de um importante jornal do Brasil que assassinou, né, a sua ex-namorada, porque ela havia terminado com ele, com um tiro na nuca pelas costas. Ele não repudiou o assassinato, disse que ele mesmo havia cometido, fugiu apenas do flagrante, disse que foi um crime passional porque ela resolveu terminar o relacionamento com ele, e ele demorou 16 anos para ser preso. Então a pergunta é: o Brasil vive uma saga punitivista? Não. O Brasil, talvez no primeiro momento da sua história, é que está tentando, né, punir alguns, e não todos, aqueles que cometeram crimes de colarinho branco. Vamos observar. O ex-governador de Minas Gerais do PSDB, Eduardo Azeredo, e sem nenhuma defesa ou ataque a qualquer sigla ou a pessoa de maneira individual, mas ele respondia a um processo de casos de corrupção no chamado Mensalão Tucano, né, na sua campanha eleitoral a Minas Gerais, e só muito recentemente, mais de uma década e meia depois do início do processo, e ele já se encontra numa idade que daqui a pouco vai ter redução de pena, vai ter progressão acelerada de pena, só agora o Eduardo Azeredo foi encarcerado.
E isso porque, de maneira muito frágil, o Supremo Tribunal Federal, por 6-5, votou pelo cumprimento de pena em segunda instância. Ou seja, quando o réu foi condenado em segunda instância, que é o colegiado, ele já pode iniciar o cumprimento da pena, mesmo que o trânsito em julgado não tenha sido realizado. Ou seja, mesmo que recursos sejam apresentados ao Superior Tribunal de Justiça e, eventualmente, ao Supremo Tribunal Federal. Se essa regra não estivesse valendo, o Eduardo Azeredo, condenado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em segunda instância, estaria recorrendo ao Superior Tribunal de Justiça e, se perdesse depois ao Supremo Tribunal Federal, e provavelmente entraria no mesmo quadro do Maluf. Ou seja, ou não seria punido, ou seria punido de maneira extremamente branda pelo avançado da idade que ele próprio teria. Então é isso. No meu entendimento, e com todo o respeito, o Brasil não vive nenhuma saga punitivista. Pelo contrário, historicamente o Brasil foi exatamente um país onde a punição dos mais abastados, do crime de colarinho branco, dos políticos e de todos aqueles envolvidos, né, em crimes graves contra o país, historicamente nunca foram punidos. Beleza? Vamos conferir isso aqui? Vem para cá. Então, pessoal, por maioria de 6-5, os ministros acatam os questionamentos apresentados pelo PT e pela OAB e proíbem a condução coercitiva no Brasil. A utilização das conduções coercitivas foi motivo de uma das mais polêmicas questões provocadas pela Operação Lava Jato. Para os críticos do dispositivo, os investigados estavam sendo presos durante a condução coercitiva, ainda que por apenas algumas horas. Já os membros da força-tarefa da Lava Jato encaram o procedimento como uma medida mais branda, como argumentam alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento. Esse mecanismo está previsto no Código de Processo Penal, em vigor no país desde 3 de outubro de 1941. Ele é usado quando um suspeito se recusa a depor mesmo após a intimação. Na Lava Jato, a condução coercitiva era usada mesmo sem intimação prévia. E aqui eu concordo, né, com a tese de Gilmar Mendes. Né? Se o réu, né, ou o acusado, ele não se recusou e não se furtou em nenhum momento ao comparecimento ao juízo competente para prestar esclarecimento, por que da utilização do instrumento da condução coercitiva? Aí sim é uma grave violação dos direitos individuais de cada um. O suspeito era obrigado a depor e, durante os interrogatórios, os investigadores realizavam buscas e apreensões nos endereços ligados a ele. Esse mecanismo, né, passando aqui, a substituição, no entanto, por prisão temporária, foi lá a solução que magistrados passaram a encarar como natural. As conduções coercitivas, na prática, estavam suspensas desde dezembro de 2017 por força de uma liminar do ministro do Supremo, Gilmar Mendes. A decisão de Gilmar desencadeou uma elevação de prisão temporária feita pela Polícia Federal e autorizada pelo Judiciário. Segundo reportagem publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, o número de detenções o número de detenções dessa natureza cresceu 31,75% nos 4 meses de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior, quando as conduções coercitivas ainda eram permitidas. Na prática, os investigadores e juízes substituíram a condução coercitiva pela prisão temporária. Nesse tipo de prisão, o suspeito fica atrás das grades pelo período de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias. É obrigado a depor. Nesse período, os investigadores também recorrem à busca e apreensão e depois ele acaba solto.
Portanto, pessoal, esse assunto é um assunto de atualidade muito importante. De um lado, sem dúvida alguma, há que se preservar os direitos, né, do indivíduo perante o Estado, perante a soberania desse Estado. O Estado pode muito, mas não pode tudo, né? Por um outro lado, há que, obviamente, se dar o combate à corrupção, né, dentro do Brasil, porque as conduções coercitivas são, obviamente, um instrumento, né, que foi muito utilizado e foi muito eficaz e eficiente para isso, para se descobrir muitas das conexões de crime de colarinho branco envolvido na Lava Jato e também no escândalo do Mensalão. Portanto, né, o desafio, de novo, é preservar os direitos individuais em respeito à Constituição, mas, ao mesmo tempo, dotar o Brasil de instrumentos para que não haja impunidade no nosso país, como historicamente se fez. Beleza? Bom, pessoal, encerramos essa aula, então, por aqui. Um abraço imenso para você, bons estudos e até a nossa próxima aula. Até lá! Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, vou pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.